Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no Trocar o Ideia. Já sabem, eu sou o Filipe Vilarinho e hoje venho falar de um tema particularmente especial, um tema que está a abalar com o mundo inteiro. Os mídias estão loucos, nós também, em próprio Portugal, e em Portugal a comunicação social começa a falar disto, portanto é porque este tema realmente é muito sensacionalista e pode ser talvez, quem sabe, o escândalo do século. Tenho aqui uma convidada comigo, mas antes de apresentar a minha convidada eu tenho uma coisa para vos dizer. Este episódio é única e exclusivamente entretenimento. Tudo o que vamos dizer aqui é da esfera pública, está nas plataformas, TikTok, Instagram, you name it. Portanto, e vocês de certeza que já viram falar sobre isto e nós apenas vamos trocar aqui uma ideia sobre todas as alegações que temos ouvido. Há coisas que realmente já foram referidas, o caso em particular, por estarmos agora aqui a falar, já saiu como verdade, como verídico. Mas outras coisas que vamos falar para aqui, e nomes e tudo mais, é apenas especulativo, são apenas coisas que as pessoas comentam e que realmente podem ter algum fundo de verdade. Tenho aqui comigo hoje Marta Black. Marta chega. Só que o nome é cativante, é um nome diferente. A Marta é a pessoa que eu descobri no TikTok que falava melhor sobre este assunto. Apanhei um live teu e depois já tinha apanhado, consegui perceber que já tinha apanhado outros vídeos teus, mas vi que realmente tu falavas muito bem sobre este tema, estavas muito envolvida neste tema. Vi-te a fazer um live onde realmente havia até dúvidas que eu estava a ter, que estavam a ser respondidas ao mesmo tempo porque outras pessoas estavam a ter, como o facto do que é que tu fazes, por exemplo, onde é que tu vives, e foi engraçado. E entretanto o João, mais uma vez, conseguiu arranjar a maneira de ter aqui, e muito obrigado por teres vindo, bem-vinda, não é? Obrigada, eu é que agradeço, também é muito gosto de estar aqui. E queria que me contasses um bocadinho, antes de falarmos do caso em particular, que é o caso P. Diddy, um caso que tem aqui desdobramentos loucos. Imenso. Portanto, isto aqui até mesmo nas regras da comunidade de YouTube eu tenho algum receio daquilo que se vai falar, porque isto realmente pode... Há palavras que se podem não dizer. Muita coisa aqui muito grave. Portanto, antes de falarmos sobre o P. Diddy, fala-nos então um bocadinho sobre ti. Como é que tu chegas às plataformas, porque é que tu fazes isto e o nicho que tu escolheste para fazê-lo? Bom, então, o crime sempre foi uma coisa que me fascinou, mais a parte psicológica que está associada ao crime, do propriamente o crime em si, não é? Mas é uma coisa que sempre vi em YouTubes e muitos podcasts sobre o tema e decidi começar a fazer um TikTok ou outro sobre crimes e começou a ter algum sucesso dentro do que é sucesso no TikTok. Audiência. Audiência, é isso. E comecei a procurar mais informação e muita da informação que chega está em americano ou em inglês e portanto não havia nada falado em português, apesar de eu ter origem inglesa. A minha primeira língua é o inglês, portanto obviamente digo muitos inglesismos quando falo. Mas nasceste cá em Portugal? Nasci cá em Portugal e estudei cá em Portugal, só que estudei em escolas inglesas e depois vivi no estrangeiro, portanto depois trabalho com ingleses, ou seja, falo muito inglês. É quase a língua nativa, não é? Exatamente. E vi que não havia ninguém a falar sobre crimes e que é um nicho que as pessoas gostam e têm sempre um fascínio enorme porque é que se passa, que as pessoas cometem estes crimes atrozes e querem saber as razões que estão por trás. O lado psicológico, o lado da psicológico, criminologia. exatamente, é isso. E então fui começando a estudar, fui começando a falar sobre o tema, comecei a achar piada e pronto. E agora é um hobby que eu tenho e que desenvolvo. E o que não falta é casos todos os dias, não é? Há imensos. Mas este foi o primeiro caso que tu exploraste? Ou Não, já tinha explorado outros. Aliás, os irmãos Menendez, que são aqueles que mataram os pais nos anos 80 e que ainda estão presos, e outros mais mediáticos, mas este foi aquele que de facto teve mais pessoas interessadas, porque é assim tão surreal, não é? Envolve tanta gente e é muito parecido com o caso Epstein. Portanto, há aqui muitas coisas semelhantes e, claro, são sempre pessoas com muito dinheiro, muito poder, com muita, sei lá, muito high profile e toda a gente quer saber o que é que se está a passar. E depois há muito fake news, há muita gente que não percebe muito bem onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. E eu próprio, muitas vezes, estou a tentar procurar informação nos canais fidedignos e mesmo assim, às vezes, parece mete os pés pelas mãos, exatamente, eles também, não é? Enfim, e está agora, neste momento, mesmo a saírem notícias quase todos os dias e quase toda a hora sobre o caso P. Diddy, Puff Daddy, rapper. Então, já sabemos um bocadinho sobre a Marta. Um bocadinho sobre o Diddy agora, para contextualizar tudo aquilo que se vai falar daqui para a frente. O Diddy, acho que toda a gente sabe quem é, o Puff Daddy, não é? É um ícone da música rap. Foi ele que levou o rap das ruas para as discotecas de luxo, etc. E ele fez aquela célebre música do I'll Be Missing You, que era de origem dos Police, e ele, enfim, ele tem
uma ascendência, a mãe era modelo, o pai era meio gangster, o pai dele trabalhou para a Força Aérea, mas também esteve envolvido com o tráfico de droga, não sei se posso dizer isto no YouTube. Enfim, olha, eu vou dizer e depois... Diz à vontade, e se eu vi que realmente pode interferir, eu tento cortar. Pronto, ele era de um sítio em Nova York, em Manhattan, que era muito afro, Harlem, e o pai dele, entretanto, foi morto a tiro, talvez por tráfico de droga ou algo assim do género. Isto tudo é alegado, mas sim. enfim, é informação muito ainda há pouco estava a ver, ainda há pouco estava a ver uma entrevista que ele deu no passado, onde ele próprio dizia, sim, o meu pai era gangster. Exato. Tens um filme que é o Gangster Americano com Exatamente. O Denzel, que é o Frank Lucas. O Lucas da altura, que era supostamente que eles estavam ligados, e foi aí que ele acaba por se calhar ser assassinado erradamente. Exato. Alegadamente, não é? Lá está. E o P. Diddy tinha 3 anos quando o pai foi assassinado, a mãe, entretanto, tinha a ele e uma irmã dele e pegou neles e foi viver para outro sítio, Mount Vernon. E foi aí que ele cresceu, foi para a escola, esteve numa equipa de futebol e foi aí que ele teve a alcunha de Puff, porque ele estava sempre... Puff and Puff. Sempre, exatamente. Estava sempre a bufar por todos os lados, então irritava-se facilmente. E depois ele acaba por ir para uma faculdade, mas que não acabou o curso. De gestão e de... Sim, desistiu entretanto e foi trabalhar. Portanto, a história dele é esta. Ele começou como estagiário numa discografia. Uptown Beat. Uptown Records. Exatamente. E em menos de um ano chegou a vice-presidente, agora não se sabe muito bem como, mas alegadamente terá sido por ajudas, nomeadamente do que nós estávamos a falar há bocado. Do Clive Davis. Exatamente. E depois essa pessoa que era a dona do Uptown Records era o Andrew Harrell, acho eu. Sim. Harrell, ou algo assim do género. E um dos problemas que eles tiveram foi porque o Diddy faz uma festa com celebridades do basquetebol. E faz lá num centro de eventos, aquilo dava para mais ou menos 2.000 pessoas. Ele mete lá 5.000 e morre 9. Pois. Ou seja, a gestão foi horrível. Acho que aquilo teve um faturamento de 4 milhões, mais ou menos. Ele, entretanto, tem que pagar... porque esse é um dos primeiros processos que ele tem. Ele está sempre associado a mortes, não é? É impressionante. Se nós formos ver a vida dele, até agora... Está sempre alguém perto dele a morrer, por isso, logo isso também é um bocado estranho, não é? Ele, entretanto, sai dali e abre a própria discografia, que era o... Bad Boys. E foi aí que ele, então... Ele também tinha um negócio de bebidas alcoólicas, paralelamente. Isso já é mais recente. Sim. E pronto, e depois ele, obviamente, tornou-se uma super estrela, magnata da música. Nessa altura que abre a Bad Boys Records, ele abre com outras pessoas. É possível. Já morreram. Pronto. Então há aquela história do Tupac, não é? Que também tens a história do Tupac e do Biggie. Que alegadamente ele terá pago... Porque eram rivais, não é? Ele era do East Side, o outro era do West Side, ou vice-versa. Isto agora, bem na volta, não estou a dizer correto, mas então eram rivais, concorrentes. E então ele... Porque tens a Bad Boys e tens a Death Row. O Death Row, exatamente. A Death Row que tinha o Suge Knight, que ainda agora há pouco tempo deu uma entrevista diretamente da cadeia. Exatamente, sim. O que é hilariante. Super. Como é que os mídia depois vão buscar tudo e mais alguma coisa. E havia realmente esta rivalidade, porque o Notorious B.I.G. sai dessa tal produtora. Exatamente, para ir trabalhar e vai juntamente com ele para a Bad Boys. E depois acaba morto também. Mais ou menos 6 meses depois do Tupac. Também é um bocado estranho, não é? Exatamente. Mas enfim, ele está sempre rodeado de mortes. Mas ele entretanto, teve imenso sucesso, boas connections, não é? Bons contactos e é um... Bons contactos, porque depois tem aí o Clive Davis, que o apoiou sempre. Um dos mentores, supostamente, desta carreira da ascensão que ele tem. Até dizem, há rumores que dizem que eles tiveram uma relação. Sim. Fica assim um bocadinho no ar. Tommy Mottola, que creio eu que era um dos sócios ou donos da Sony, que o Michael Jackson muitas vezes dizia que ele era o diabo. Exato. Há toda aqui uma cena muito cheia à volta dele. Ele consegue entrar no pior meio de todos e estar sempre no centro das atenções. Pois. E é interessante aquilo que tu disseste, que é, há muita gente que depois acaba por desaparecer, para não dizer outra coisa. Sim. E está tudo com pontas ligadas umas às outras. É tudo muito verdade. Estranho. Estamos a falar de Tupac, Biggie, Alaya, estamos a falar... a Kim Porter também. A mulher Porque a mulher do P. Diddy apareceu morta com uma pneumonia aos 47 anos, o que é um pouco estranho, sendo que ela era saudável. Quando supostamente estava a escrever um livro.
e estava a escrever umas memórias e que entretanto foi publicada essas memórias à revelia. Mas os filhos Os dizem filhos que não. dizem que não é da mãe, mas obviamente que os filhos vão dizer isso, uma vez que são filhos, não é? Claro. E portanto, quem leu o livro, eu não li o livro, mas já li certos partes do livro, parece-me que o conhecimento que a pessoa tem que ser muito grande para conseguir escrever aquelas memórias. E terá sido, isto é o que se diz, é que terá sido o livro, ou ela ter dito ao P. Diddy que ia publicar esse livro e que ia fazer isso, a expor a vida deles, cheio de droga, sexo, As festas, a relação aberta que eles tinham, exatamente, que envolve o Tupac até num desses certos. sem dúvida, e envolve também principalmente o que ela dedurou, não se pode dizer, ela denunciou porque está sempre o brasileiro. Ela denunciou o facto de haver uma estrela pop em ascensão naquela altura, que era um miúdo, e que hoje em dia é uma pessoa super conhecida no meio, que é o Justin Bieber. Toda a gente liga ao Justin Bieber. Ou o Usher. Eu acho que era mais o Justin Bieber, mas pode ser que seja o Usher. É uma questão cronológica, é tentar perceber talvez, quando ela diz isso, em que fase é que está o Bieber e em que fase é que está o Usher. Enfim, mas terá sido isso a origem de alguma forma o P. Diddy querer abafar isso. E agora veio a público e foi publicado o livro e está. Acho que foi 1 milhão de vendas em 12 dias da Amazon número 1, portanto toda a gente quer saber. Toda a gente quer saber, e aquilo é um livro cheio de erros, porque ela não reviu, aquilo foi publicado um bocado cru, mas pronto, explora muito essa parte da... Ou quem queria lançar o livro também não esteve muito preocupado. Não, nada, acho que nada, obviamente. Eu quero lançar isto. Exato, e era agora, porque agora é que está o hype todo, e porque é que as pessoas perguntam, mas é agora que vem tudo a público, e porque toda a gente já sabia, e agora é que está a ser falado. Porque já se fala disto há imenso tempo. Já se fala disto há muitos anos. As festas já são faladas há imensos anos. As festas, entretanto, as festas acabaram em 2009. Portanto, as festas foi entre 89 e 2009, por aí. E, portanto, acho que... Mas que festas acontece? É que falas? Porque há duas festas. A White Party. Há as White Party e há as Freak Off. Mas é assim, as White Party, havia aquelas pessoas todas... high profile que iam, mas que obviamente depois não iam às freak-offs, não é? Isto, as pessoas acham que as pessoas são, estas pessoas todas iam à white party e ficavam para os freak-offs. Não, quem ficava para os freak-offs eram pessoas que queriam aquela... Mas tira uma dúvida, Marta, porque essa parte, por exemplo, eu já segui isto também há algum tempo, mas esta parte para mim ainda não explorei muito bem, que é, para mim, o que eu entendi foi, white parties são aquelas festas que começavam de dia, terminavam à noite. Isso. Com o tal malta high profile, que depois até se houve alguns a dizer que, pessoal, tu a partir da 00:30 vai-te embora porque isto vai azedar. Isso. Que continuavam a ser as white parties, na minha opinião, e que depois aconteciam coisas, que aconteciam. As freak-off eram umas festas mais restritas, para um outro tipo de gente mais selecionado, e que aí sim... Quem ia para lá sabia que aquilo era freak-off. Era o vale tudo, é o devaneio total e... Eram festas que duravam dias e que depois eles até que envolvia muita droga, havia muita prostituição, havia muito sex trafficking e essas coisas todas que ele agora está a ser acusado. Exatamente. Mas é a única pessoa que até hoje, ao dia de hoje, foi acusada. Mas ninguém está acusado. Sim. Portanto, a única pessoa é ele. É público, não é? Não, é público e sem ser público, porque uma acusação criminal é pública. Ok. Portanto, ao dia de hoje não há mais ninguém acusado dos crimes que ele está a ser acusado, é só ele. Há muitas testemunhas que agora vêm a pública, mas ainda não há ninguém acusado. Acho que vem mais nomes aí, muito em breve. Eu vi uma notícia que eles ilibavam, apesar de ele estar para cumprir uma pena de prisão perpétua, porque nem fiança ele tem, tentou uma fiança de 50 milhões, foi recusada. Mas quem ele prisão perpétua não está, ele ainda não foi julgado. Não. Ou seja, Desculpa. Os crimes que ele tem sim. poderão levá-lo a uma prisão... Poderão levar a uma prisão perpétua, sim. Só que não sei se nos Estados Unidos a prisão perpétua, que nós chamamos de prisão perpétua, continua a ter anos. Por exemplo, pode ser 300 ou 400 anos do somatório. Eles têm eles têm várias maneiras, mas eles têm prisão perpétua sem liberdade condicional, portanto sem possibilidade de liberdade condicional, isso é para o resto da vida, e depois têm prisão perpétua with the possibility of parole. Isto depois primeiro tem que haver um julgamento e depois é sentenciado. Ele nem sequer, ele só está à espera de julgamento. E ele nem sequer conseguiu ter bail é fiança. Ele propôs os tais 50 milhões de dólares e deu as casas como collateral, como garantia. Sim, garantia. E deu também os passaportes dos filhos, os dele,
Do género, não ter sai daqui, não me vou um embora. logbook de pessoas que iam visitar a casa, pôr a pulseira eletrónica, enfim, ele pôs ali um pacote de bail muito apelativo, que Isso é que tem seria, bons advogados. e até porque a Constituição dos Estados Unidos, a 8º Amendment, que diz que toda a gente tem direito a bail, toda a gente, que ainda é presunção de inocência, não é? A presunção de inocência é até ser provado. E aqui o ónus da prova está da parte do tribunal. A o procurador é que tem que provar que ele é culpado, beyond reasonable doubt. E crimes sexuais são sempre muito difíceis de provar. Portanto, ele podia, eventualmente, esperar o tribunal em liberdade. Liberdade, estando... Se não lhe dão esse bail, porque há muita prova de que realmente é um ele direito tem que o ser humano tem. Qualquer ser humano tem esse direito de se esperar julgamento em casa, com pulseira eletrónica, se assim o tribunal o exigir. Mas ele nem sequer essa possibilidade, ele está... A presunção é de prisão. Portanto, não é de liberdade. Mas e nós chegámos aqui porque eu estava a dizer Desculpa, que tinha... eu atropelo-me um bocado, falo um bocadinho à frente e depois venho atrás. E estás ótima. A minha questão é, eu vi qualquer coisa e depois lá está, é aquilo que tu tinhas dito logo ao início, que é difícil saber o que é verdade ou não é verdade. É muita informação a sair todos os dias. E às vezes até a própria comunicação social, uma CNN da vida, por exemplo, de repente pode dizer uma coisa que lhe chegou ali quentinha e nem conseguiu. Estás a referir a CNN, eu só queria referir aqui uma coisa. E porquê é que isto agora vem a público, agora, neste momento? Por causa da Casey. Por causa da Casey, exatamente. A Casey Ventura, que foi aquela rapariga que eu acho que a maior parte das pessoas já viram o vídeo, que é um horror, que é ele num hotel, em que está a espancá-la super violentamente. Sabes qual é o vídeo que eu estou a falar? E sem largar a toalha, que é o mais impressionante. Exatamente, não larga a toalha. Ele é um estilo pimp puro, que é, não vou perder aqui a postura. E ela já está desmaiada, já não está a reagir nem nada, e ele continua Aquele vídeo foi filmado em 2016, e só agora, em 2024, é que veio a público. E ela terá posto um processo contra ele, de violência, etc., que depois... Eles chegaram a um acordo, obviamente não se sabe o valor que acordaram, mas eu acho que, isto aqui é a minha opinião da Marta, o hotel que tem aquelas filmagens também devia ser responsabilizado por ter guardado aquela informação. É uma informação, quer dizer, é um crime para nós público, não é? Que eu acho que não deveria ser... Vou ser um bocadinho leigo na coisa, com certeza. E vou dizer que, se calhar até entendo, se ela não apresenta queixa, não há necessidade de apresentar absolutamente nada, apesar de deveria ser um dever cívico e público, já que há aquela situação, é um crime público. Se é um crime público, a obrigação deles é fazerem isso. Contudo, como devem ser um hotel de high profile, há sempre uns interesses por trás, não é? O dinheiro está sempre para a frente de tudo. Infelizmente todo é assim. fundo, não é? Mas realmente é ela que faz isso, e agora já estávamos aqui, já podíamos ir para outros lados que não vamos já, que é porquê agora, não é? O porquê agora eu acho que é a pergunta fundamental disto tudo, porque isso já aconteceu em 2016, toda a gente já falava destas festas, toda a gente já tinha juntado aqui umas peças do puzzle e só agora é que rebenta tudo ao mesmo tempo. Há várias teorias, não é? Mas é assim, até dizem que é por causa das eleições dos Estados Unidos, mas isso já é tipo far-fetched, não? Enfim, tudo pode ser possível, não sei. Há tantas teorias da conspiração e a teoria da conspiração é só isso. É alguém que não quer aceitar as informações oficiais. O mundo está louco. Isso eu acho que toda a gente já percebeu. O mundo está louco. Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo em diversas áreas da nossa vida. Esta realmente é uma que claramente só que há aqui uma coisa, só que desculpa lá eu estar a interromper-te, mas era só para te dizer isto, porque só agora e porque... Deixa-me só aqui referir uma coisa. Não sei se ouviste o advogado que vai agora representar as 120 pessoas, o Tony Busby, que vai fazer um class action de 120 pessoas que dizem, alegadamente, terem sido vitimizadas pelo P. Diddy. E será haver outros, mas esses outros ainda ninguém sabe quem são. O que é que acontece? Das 120 pessoas que ele vai representar, ele disse numa conferência de imprensa ontem que 55% dessas pessoas já tinham feito denúncias. Só que é feita a denúncia. Como é que se prova um crime? E têm os kits de violação, têm tudo, fizeram tudo como deve ser. E ainda assim não foram levadas a sério e as coisas não tiveram consequências. Marta, as pessoas ficam com medo. Marta, o que eu vi é que o mayor de Nova Iorque foi também indiciado nestes casos. Alegam que a polícia de Nova Iorque estava na mão dele. Ele tem as chaves da cidade. Foi-lhe entregue as chaves da cidade. Ou seja, ele é o kingpin daquela coisa toda. Mas isto é um crime federal.
Já não é um crime... Sim, mas durante muito tempo... Epá, e é aqui que entramos na questão de aquelas festas tinham um propósito, alegadamente, de fazer blackmail. Com certeza, De ter era tudo aquela filmado. gente toda na mão e dizer assim, meus amigos, eu sou intocável, acabou. E ele tinha uma postura de intocável. Olha, nota-se que ele era intocável, ou pelo menos ele achava que era intocável, porque ele já sabia que estava a ser investigado e ainda ele podia fugir, ele tem aviões, ele podia fugir, não é? Há tantos países e tem que têm... um voo estranho nessa altura. Pronto, mas ele não fugiu, ele entregou-se, entre aspas, apesar de ter sido... Ele foi capturado no hotel, mas ele diz que foi para Nova Iorque para se entregar, porque é muito mais cómodo ele ir no avião dele para Nova Iorque do que ir pela polícia, como é óbvio, não é? Acho que... Pronto. O estatuto. Vou-me entregar de jato. Na realidade ele achou que era intocável, porque ele nem sequer ficou alarmado quando foram à casa dele buscar, fazer aquelas buscas às casas dele. Ele não ficou alarmado. Portanto, era algo que ele devia pensar assim, isto não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu conheço tanta gente e eu estou tão bem conectado. O problema é que quando mete a Polícia Federal já entra noutro estatuto e já não é tão fácil. Apesar de achar que se formos olhar para o caso Epstein e compararmos com o caso P. Diddy, possivelmente ou ele vai ser apagado, não sei. E o Epstein foi apagado? Pois, isso também é uma das questões, não é? Talvez sim, talvez não. Eu acho que sim, eu acho que ele foi apagado porque as câmaras deixaram de filmar, enfim, está tanta coisa que não é? Então, ele estava sob vigilância de Suicide Watch, não é? Então comete suicídio sob Suicide Watch. E que é uma coisa muito difícil de suicidares numa cadeia. É verdade. Nem os atacadores tu tens. Nem atacadores tens um lençol, não é? Que enfim, olha, é estranho. Mas não há nada... Eu também tenho uma comparação com o caso Epstein e em termos de teoria da conspiração, porque eu gosto muito de imaginar essas coisas assim, porque realmente as coisas são tão estranhas. Se calhar há 20 anos falássemos sobre esta história toda, alguém iria dizer isto é uma teoria pegada. Se daqui a 6 meses formos a ver que Jay-Z, Beyoncé, Will Smith, Barack Obama, sei lá, o Clive, Oprah... Não houve agora qualquer coisa com a Oprah? Houve, mas eu acho que isso é... Lá está, não acredito. Mas houve um raid feito à casa dela? Não. Se eu saiba, não sei. Talvez sim, não faço ideia, não ouvi nada. Lá está, eu vi, mas não sei até quando é que aquilo é verdade ou não. Por exemplo, também houve muitas notícias a saírem que há túneis por baixo de casa dele a irem que liga à casa do... Michael Jackson ou do outro da Playboy. Do Hugh. Pronto, eu não é nada oficial. As fontes oficiais não apareceu nada. Portanto, eu também não vou estar a ligar essas... Mas repara, por exemplo, o caso da mansão da Playboy teve muita polémica e muitos problemas lá com drogas, álcool, sexo, tudo. Com certeza. Mas espera aí, uma coisa é haver drogas, álcool, sexo, pessoas que são maiores... Filmados. Mas assim, as pessoas que consentirem... São adultos e que consentem. A questão é que as filmagens não eram consentidas. Pronto, aí é que está. As filmagens, a extorsão. O blackmail que eles fazem. É o racketeering e essas coisas todas. Ou sexo com menores. Que isto entre um dos problemas. Os 120 pessoas que estão a ser agora representadas pelo Tony Busby, há um miúdo que na altura tinha 9 anos. 9 anos, portanto... Tens uma miúda que agora fala no TikTok que tinha 15, acho eu, ou 16 anos e agora está... Ou seja, há 25 menores... eram menores na altura. Mas estás a falar só desses 120, mas há bem mais do que esses 120. Eles receberam quase 4 mil chamadas de 4 mil pessoas diferentes. Só que depois... Os advogados a esfregar as mãos para querer aceitar aquela gente toda, não é? Claro que sim. Isso vai dar muito dinheiro para esses advogados. Muito, como é óbvio. E a campanha que ele faz para ele e tudo é marketing próprio, não é? Como é que tu vês estes envolvimentos todos dessas tais pessoas high profile? Eu acho que é assim, eu acho que, por exemplo, as festas white parties, a intenção era boa, era uma intenção genuína, não sou a ser calma, a intenção era boa, a intenção era juntar ali montes de rappers, uns mais novos, uns já mais experientes, e um bocado juntar as pessoas, networking, para uns conseguirem apanhar a boleia dos outros, enfim, tinha esta parte mais altruísta, digamos assim, mas... Depois, rapidamente... Atenção, eu estou a ouvir isso, mas está um bocadinho ingênuo isso, mas tudo bem. Pronto, então a intenção acho que era boa, mas depois, rapidamente, como o ser humano não tem esta parte mais... facilmente corrompível. Exatamente. Eu acho que é um bocado como um culto. Imagina, um culto, há sempre o líder do culto e depois há assim umas pessoas que são inner circle, não é? Que são aquelas pessoas que estão
ligadas ao líder e depois toda a gente quer, porque vê que há ali uma vantagem, não é? Há uma maneira de eu conseguir ascender na sociedade, no mundo, na minha carreira musical. Isso eu concordo contigo a 100%, que é, portanto, essas pessoas só se envolveram nesse tipo de escândalos agora revelados, porque eles estavam à procura de ascender na sua carreira. Aí concordo contigo, mas vou-te dar, por exemplo, 1 ou 2 nomes. Leonardo DiCaprio. Eu acho que o Leonardo DiCaprio não estava nas freak-offs, eu acho que ele estava nas white parties e que possivelmente percebeu que aquilo estava, não é? Está a ser assim um bocado mais macabro, deixa-me ir embora. O nome do pedido, nós não dissemos há pouco, é Sean John Combs. Exato, Sean Combs. São poucas as pessoas a quem ele permite tratar pelo primeiro nome. Uma delas é o Jay-Z, outra delas é o DiCaprio, que é sempre o primeiro da lista das festas dele. Agora, a minha pergunta é, o Leonardo DiCaprio, sendo, supostamente, tendo este bound grande com ele, não fazia ideia do que é que se passava. E atenção, eu estou-te a falar isto e está-me a gostar imenso imaginar Leonardo DiCaprio numa situação destas. Pois é, como a Ellen DeGeneres também. Por exemplo. E outros nomes. Que consegues depois Oprah, ligar novamente ao Epstein, não é? Exatamente. Porque estavam ligados também, têm uma correlação com isso. Com a mesma tipologia de crimes, o que ainda é mais assustador. Sempre muito dinheiro, sempre muito glam, muito high família profile. Real. Família real. Não estão... No outro era o príncipe... Harry também, acho eu. Não, Harry é neste. O outro era o Edward. Ok. Mas esse foi visto. Com fotos e tudo, com as miúdas. Enfim. E depois lá está, são sempre miúdas que são recrutadas para este género de festas, em ambientes que elas nascem em ambientes mais desfavoráveis. São miúdas que se calhar até querem de alguma forma aparecer e vão um bocadinho ao engano, mas depois já lá estão, depois não querem, enfim, depois estão ali trapped, não é? Estão ali um bocado encurraladas, vêm aquele glamour todo, aquele dinheiro todo, Hollywood, estrelas de cinema, as Kardashian por um lado, por outro lado, enfim, é todo um mundo muito, muito apelativo, que elas querem pertencer e depois quando são abusadas, elas próprias devem pensar assim, epá, será que fui eu que permiti ou será que fui drogada? Não, e que forma é que eu tenho de ir contra esta gente? Como é que eu agora vou contra um P. Diddy ou não é? Um Puff Daddy? É assim uma coisa, é Hollywood. Ele está tão bem conectado porque ele também, se calhar, ao apresentar aquela gente toda, o Ashton Kutcher. Isso. Essas estrelas todas estarem ali lá. Esse é outro que me dói. Também dói. Mas eu por acaso vi um crime que ele estava envolvido há pouco tempo. E outra coisa que ele tem agora de há uns anos para cá é que ele é um ativista fervoroso de uma lei que existe nos Estados Unidos de dar às crianças vítimas de abuso sexual o seu anonimato. Ele não acha correto exporem essas crianças, mesmo com prova, expor essas crianças. Não é? Esse anonimato é porquê? Pois, qual é que lhe dá jeito, não é? Não sei. Tudo bem, imagina, eu até percebo, num ponto não, de vista... Como é criança, se calhar, preservar a entidade daquela criança, sem dúvida. Depois ela, se for adulta, sofreu aquilo, se quiser dizer, expor, não é então muito expõe. bonito. Sem agora, dúvida. por outro lado, associando a esta ligação com o pedido, tu pensas assim, o que tu queres é salvaguardar-te a ti também, se calhar se estiveres envolvido em alguma coisa, ou outros que estejam para aí ligados. Depois às tantas é um bocadinho, a pessoa vê quase maldade em tudo. Mas estão-te a dar liberdade para isso. Pois, estão. Porque tudo o que está a aparecer agora... Epá, uma coisa é certa, Marta, temos que concordar. Pedido não fez isto sozinho. Com certeza. Aqui acho que não há dúvida nenhuma. Ele para organizar uma festa, freak-off... Não, até porque assim... Sozinho não fez. Há sempre a pessoa que vem limpar a festa freak-off, não é? A pessoa que organiza, a pessoa que limpa, os seguranças que lá estão, que muitos ex-seguranças já vieram aqui a baile falar. Sem dúvida. Há muita gente... E depois... Por exemplo, saiu um áudio há pouco tempo do Mickey Mill, ou o que é. É horrível. Pá. É horrível. Esse áudio é... Não é? É horrível. E tu dizes assim, tu se estivesses naquela situação, tu querias que aquilo fosse exposto? Claramente que não. Obviamente que não. Porque aquilo que tu querias era ascender. Com aquilo exposto, tu nunca mais vais ter... E sabes também o problema? É que há 20 anos havia muito ainda, infelizmente, a ideia que a homossexualidade era uma coisa mais... estranha, weird, kinky, e afinal não, é só o ser humano ser o ser humano. Portanto, hoje em dia já não há esta... E se calhar eles têm alguma vergonha do passado e não querem falar. E, portanto, fica... Mas há muita gente... A verdade é que ainda existe, por mais que nós estejamos assim mais mente aberta,
Estamos a falar de muita malta que é do rap. O rap é uma coisa muito macho, dura. muito macho, sou o mauzão, é daqueles tiros, isto aqui é o faroeste. Sim, admitir que até gostamos de homens do mesmo sexo é complicado. Porque nós também sabemos que aquilo também não é um sexo muito romantizado, não é? Aquilo quando é um bocado violento. Portanto, imaginar-me um figurão daqueles de repente sem naquilo dúvida, é um bocado estranho. Faz. E tu tens várias pessoas constantemente, olha, 50 Cent, por exemplo. Há uma coisa que eu te queria dizer há bocado que é, eu não acho que, na minha opinião de Filipe, eu não acho que o 50 seja o peixe graúdo. Não, nem pouco mais ou menos. Portanto, ele ali é um testa de ferro para muitas outras pessoas. E depois, e estou-te a dizer isto porquê? Porque também não acho que o 50 Cent seja o santo padroeiro disto tudo. Porque o 50 Cent está a querer colher muitos louros do eu, já ando a avisar há muitos anos. Mas eu vejo mais como do género, afastem o pedido e que eu assumo isto tudo. Isso. Talvez é um bom ponto de vista, nunca tinha pensado nessa forma. Porque ele também é muito bom na indústria. Ele já é produtor, ele também fez música. Tem interesse. Ou seja, na verdade, ele e o Puff Daddy são quase arqui-inimigos ali naquele game e já foram amigos. Pois. Agora é como por exemplo, é outra personagem que aparece aqui no meio que é a Jaguar Wright. Que é que supostamente me deu mais com a boca no whistleblower, não é? Aquela pessoa que diz tudo, que abre a boca e só... Há muita gente que diz que ela é a teoria da conspiração, ninguém lhe liga boia, meia deslocada, mas... Foi ontem ao Pierce, não foi? Foi ontem ao Pierce Morgan, eu vi tudo, não é? Porque eu adoro o Pierce Morgan para mim é uncensored, não é? Eu gosto que não haja censura e que as pessoas possam falar à vontade. E então ela veio falar e abriu a boca e falou do Jay-Z como se fosse um monstro. Ela, isto é palavras dela, atenção. Sim. Ela a dizer que o Jay-Z e o P. Diddy são os dois as piores pessoas do mundo. Mr. and Miss Carter. Exatamente, é uma coisa horrorosa. Mas, Marta, tu já viste que ela já fala disto há muito tempo. Há anos. E nunca foi abafada. E nunca foi condenada em tribunal por difamação e tudo mais. Pois, eu acho que para nunca quiseram mexer com ela, entre aspas. Não, porque lá está, ela diz que participava nas sex freak-offs. Ela era sex worker. Ela afirma que ela própria participou. Eu vi ela contar uma história que ela foi... ou seja, fizeram com ela o mesmo que fizeram com outras pessoas, que é abusaram dela, gravaram, só que o amigo dela, antes de divulgar a tape, disse-lhe, olha, desculpa, isto aconteceu, fomos obrigados a fazer-te isto, mas está aqui a tape. Lá está, a casa do P. Diddy tinha 250 câmaras de filmar. Portanto, ele estava sempre a filmar. E quantos deles? Também foi uma montanha. E Baby Oil? 1000 embalagens de Baby Oil. Eu acho que era droga, mas pronto. Não sei se já... Que é o que se diz que aquilo afinal não era nenhum lubrificante, nenhum Baby Oil, aquilo na verdade... Bem, o advogado do P. Diddy, quando perguntaram sobre as embalagens, ele ficou um bocado indignado, 1000 embalagens. E depois ele até diz uma coisa assim, uma embalagem, a little goes a long way. Não era preciso 1000 para fazerem aquilo. Mas eu acho que aquilo não era bem Baby Oil. Não sei se viste, está a haver muita associação agora nas redes sociais com o filme Blink Twice. É verdade, eu não vi o filme. Acho não que viste? O filme é agora, é atual, não é? Sim. Eu ainda não vi, mas já sei a história. E é uma história muito idêntica à que se está a passar, não é? Eu vi o filme, assim que eu ouvi falar daquilo, logo, direto, Tem que ver. E o que é que acontece? Aquilo é um misto de sensações entre, lá está, há uma similaridade muito grande entre o caso P. Diddy e o caso Epstein, na minha opinião. Por um lado, o Blink Twice tem a ver com um magnata que de repente convida uma malta para ir para a ilha dele, para a ilha privada, sem telemóveis, sem nada, todas as mordomias e mais algumas, drogas, sexo, tudo tranquilo. Onde é que eu vejo aqui a única ligação com o P. Diddy? Não tentando dar muito spoiler ao filme. É a parte de porque é que as pessoas se esquecem do que é que está a acontecer. Eles também faziam IV depois? Aquelas... O que acontecia é que elas usavam um perfume e aquele perfume, acho que é de conhecimento público que a pele é o maior órgão que nós temos. Portanto, facilmente nós absorvemos tudo pela nossa pele. Portanto, tanto no Baby Oil, e é aqui que vem a associação, tanto no Baby Oil, que é uma coisa que tu vais passar no corpo, como no tal perfume e nos cremes que eles utilizavam, era isso que fazia com que eles se esquecessem do que é que acontecia. Portanto, elas estavam presentes no momento em que as coisas más aconteciam, só que quando acordavam apareciam com bruises, com todas negras e o que seja, mas não se recordavam porquê e pensavam, é uma cobeada de graças aqui o dia inteiro, fumamos e bebemos e tudo mais, normal, caí, tropecei, o que seja.
Pois. Ou seja, para mim há um mix entre a ilha de Epstein, que aquilo é passado numa ilha, a forma como há o cativar daquelas mulheres que são anónimas e de repente olham para aquilo como high standard e eu agora quero estar ali, quero presenciar a elite, e depois a grande similaridade que eu vejo, que tanto falavam com o caso de Didi, é mesmo só parte do baby oil ou daquilo que elas utilizavam. Enfim, mas o filme, desculpa-se bem, vale a pena? Eu gostei. Ok. Gostei. Estou curiosa, mas como o meu tempo é reduzido... Mas eu achei que realmente vale a pena ver. Também há um documentário que vai sair na Netflix, que dizem que é o 50 Cent que vai produzir. Só que é um documentário que ele está a fazer há 10 anos. Eu não acredito que agora chega ao documentário e vão revelar imensas coisas no documentário. Não vai acontecer. Ele talvez possa estar à espera que o julgamento comece a decorrer e que as coisas venham de cima para ele. Há uma coisa interessante. Imagina que há julgamento, imagina que o P. Diddy é absolvido. Imagina. Não, e é algo que eu quero falar contigo, porque eu tenho em crer que isso pode acontecer. Pode acontecer, e pode acontecer mesmo assim. Porque primeiro para conseguirem provar que há abuso ou sex trafficking, tem que haver provas, e essas provas às vezes não são tão fáceis de... Apesar de, para o próprio prenderem, Homeland Security já tem provas... Sim, eles não iam agir com base em talvez, não é? Eles já fizeram uma investigação. Agora, imagina que, no fim de tudo, at the end of the day, ele é absolvido. Ele nunca mais vai ser ninguém no mundo da música. Portanto, ele nunca mais vai... Nunca mais. Isto é cancel culture, não é? Tipo, ele já está cancelado. Eu sei que há muitos fãs fervorosos que até já fazem chantagens de morte ao advogado que já foi chantageado, já foi ameaças de morte que já recebeu. Marta, mas se ele é absolvido é porque ele é inocente. Pronto. E se ele é inocente, essa cultura de cancelamento vai existir. Porque há sempre haters, não é? Há sempre um lado e há sempre o outro. Fica sempre um bocadinho Fica um bocado difícil, mas tu já reparaste, não sei se tens esta noção ou não, mas normalmente esta malta, mesmo que cometa coisas atrozes, passados uns anos a malta esquece. Eu acho que no caso, é por isso, no caso de P. Diddy, eu acho que se ele não tivesse tido a atitude de pedir um bail, a querer sair, a querer muito... enfim, dizer que é inocente, acho que as pessoas se esquecem mais rapidamente. Ele está tão preocupado em se defender, é porque ele, com esta preocupação tão grande, se eu fosse inocente, eu iria estar calma. Eu sou inocente. Certo? Ele sabe que não é inocente, sabe que há ali coisas muito más, que estão agora a vir a público e que vão cada vez mais quando começar o julgamento. E nós vamos todos saber, apesar do julgamento não vai ser gravado televisivamente, que eu acho não vai ser não vai ser no Court TV. O Johnny Depp versus Amber. Não. Infelizmente não vai. Mas eu acho que ele está tão preocupado na defesa que parece que é uma pessoa culpada. Já agora, já que estamos a falar em defesa, tu sabes como é que se vai processar o trial? Ou seja... Eu sei que ele despediu a equipa de advogados, ele pediu 2 bails, foram os 2 negados, ele tem 3 hipóteses. Então só tem mais um, que vai ser negado outra vez. Mas isso, pronto. Mas ele, como tem dinheiro, ele despediu esta equipa toda de advogados que tratou destes 2 bails e contratou mais advogados diferentes para este terceiro bail, porque é a última vez que ele tem a hipótese de pedir uma fiança. Eu acredito que o tribunal não vai conceder, porque há uma presunção de prisão. É que se nós lermos o indictment, o processo, ele está lá a presunção de prisão. Ele está preso até julgamento. Porquê? Porque ele pode fugir, pode ir chantagear testemunhas, pode adulterar evidências, pode fazer alguma coisa contra as provas que existem. A própria morte, o que seja, sei lá. Pode muita coisa. Portanto, eles não querem correr este risco. E agora isto já se está a tornar uma notícia mundial. Portanto, eles não querem perder face perante o mundo inteiro, Estados Unidos, não é? Portanto, claro. agora vão levar isto para a frente. Mas ele, entretanto, ainda tem essa esperança deste terceiro conseguir então ter a fiança. E eu acho que o que é que vai acontecer? A equipa de defesa dele, ele vai sempre estar, por muito dinheiro que ele tenha, e a equipa de defesa seja extraordinária, é as melhores que money can buy, ele está sempre contra os Estados Unidos da América, que é sempre muito mais poderoso do que um P. Diddy. O Uncle Sam tem sempre muito mais vantagem. Mais, exatamente. Eu acho que ele não vai conseguir... Mas eu fiz esta pergunta porque há aqui uma coisa, e corrijo-me se eu estiver enganado, que é o júri. São 12 membros, são 12 jurados. 12 jurados, que pode ser qualquer pessoa que tenha uma carta de condução. Exatamente. Só que eles têm formação antes de irem sentar-se. E aí é que há um bocado de risco, que é... Há uma
as equipas de advogados também estão preparados para tentar jogar exatamente com essas pessoas. O júri é fundamental naquilo. Como é em todos os julgamentos que têm a presença de júri. Pois, isso, mas tanto de um lado como do outro. Só estou a trazer para este ponto pela questão de a possibilidade de ele ser absolvido disto tudo. Porque eu não vejo outra forma. Porque se ele vai preso como vai, é porque há indícios fortíssimos, há provas de alguma coisa e ele, só por isso é que ele não tem fiança e está lá. A única forma que eu vejo para ele ser absolvido é o júri. Porque as provas têm que lá estar. E vão haver muitas mais. Mas tu tens que enganar 12 pessoas. Não é fácil. Ele já enganou milhões há anos. Está bem, mas não... Repara que toda a gente sempre com as costas falou, quentes, atenção. É exatamente isso. Ele sempre foi falado. P. Diddy estava nas mãos dele. P. Diddy não, desculpa. Sempre se falou que o Tupac, a morte do Tupac estava nas mãos dele. Ah, sim. Sempre se achou... Mas nunca se conseguiu provar, nem se provou hoje em dia. E até se arranjou um coitado que pagou as favas... a pena e que... Exatamente. E houve também uma gravação qualquer que veio agora a público também, mas já antiga, que é ele a oferecer $1 milhão de dólares pela morte do Tupac. A Kim fala disso no livro. Fala disso, pronto. Que ela até simulou, tipo, que não tinha ouvido nada. Não há provas. Exatamente. Notorious a mesma coisa. O casamento do Notorious com a Faith Evans também foi uma coisa do pé para a mão, uns tempos antes de ele morrer. Exato. Quem é a única pessoa que lucrou com isso? Bad Boys Records. Exato. Do P. Diddy. Portanto, ele ganha dinheiro há mais anos do que o que ele viveu. Ele morreu com 25, 26 anos, ou 24, o que é que foi. Ele já ganha dinheiro com as músicas dele há uns 25. Portanto, há aqui muita coisa shady à volta disto tudo. As ligações que ele tem, o poder e as declarações que ele já fez de poder, de dizer assim, somos nós que fazemos, que decidimos o que os vossos filhos ouvem, o que os vossos filhos vestem. Esta tendência, por exemplo, da calça para baixo. Ele fala desta forma. Leilões onde o próprio Wayne Rooney, antigo jogador do Manchester United, pagou 150 mil euros num leilão para passar um fim de semana com ele. Tens o filme das loiras à força, que retrata ali aquela coisa toda que havia nas white parties, naquela situação de eu quero para o cimando do Terence estar ali de és meu, não contas nada a ninguém. Sim, sim. Pá, tens muita coisa a acontecer. O próprio Kendrick Lamar faz um vídeo brutalíssimo. O J. Cole fala muita coisa que se vem agora a comprovar que está a vir a público. Pá, é tudo demasiado. Eu acho que... mas agora o que é certo é que ele está preso, não é? Agora está preso. E está preso na Brooklyn, assim, numa prisão horrorosa e... Ele está junto com um tipo que foi preso por fraude de criptomoedas. Está no mesmo edifício. Não sei se será junto. Acho que ele está sozinho. Não, a informação é sensacionalista, não é? Está com. Não interessa se está 2 pisos acima ou abaixo. Mas ele está... Eles dizem até que ele não come, porque tem medo de ser envenenado e, portanto, ele está a passar fome, coitadinho. Enfim. Mas... Qual é que tem xixa para ir queimando? Pronto, é isso. Mas eu acho que agora, ele tendo tanto preso, é porque há muitas provas e evidências contra ele e quer acreditar que não é à toa que o prenderam. Quer dizer, tipo, ele tem processos criminais e tem processos civis, são diferentes. O ânus da prova é diferente tanto um como do outro. Os processos civis será que isto aconteceu? Talvez. Então, vamos prendê-lo e depois investiga-se. Processo criminal, federal, não, isto aconteceu, está provado, vamos apresentar as provas perante 12 jurados, já no júri, como se seleciona o júri normal, já apresenta essas provas, nem se diz quem é a pessoa. Com estas provas é possível, acham que ele temos base para o prender, o júri foi unânime, disse que sim. Portanto, por isso é que prenderam, portanto ele já foi, estas provas já passaram, já foi pré-julgado. Agora vai ser o julgamento com mais provas, etc. Por isso eu acho que agora ele não tem muito por onde fugir. Achas que ele não vai ser, ou seja, eu acho que ele não sai da cadeia. Muito remota, Marta, minha opinião, posso estar errada, porque isto muda tudo, não é? Mas eu acho que ele não vai sair da cadeia. Eu partilho da tua opinião, fazendo um raciocínio simples, que é porquê agora, que já falámos desta pergunta algumas vezes, porquê agora? Dificilmente isto ia acontecer se não fosse para o destruir de cima a baixo, ok? Ele tinha até... porque o que eu tenho ouvido dizer e que me faz alguma sentido é o seguinte: quando ele assina o acordo com a Casey, ele demonstra fraqueza. Ele tinha uma redistribuição de álcool em parceria
com o Diageo, acho que é assim, que é a maior distribuidora de álcool do mundo, onde ele coloca lá a Ciroc e a De Leon, que é a marca de vodka e a marca de tequila. E aquilo ficava um 50-50 e ele queria a distribuição, queria aproveitar a distribuição e levar a marca dele para 180 países com quem a Diageo trabalha. O que aconteceu foi que essa empresa denegriu um bocadinho a marca dele, dizendo que aquilo era uma bebida espirituosa para malta daquele género. E ele sentiu que eles... Ou seja, o que ele queria era crescer. Hoje, a Diageo detém 100% dessas duas marcas. Ou seja, até isso lhe tiraram. Pois. Com a Cassie, ao aceitar esse acordo, demonstra que ele está apertado e já não tem a força suficiente para abafar aquele caso. Exatamente. E é aí que eles dizem, então agora e vai tudo cair em cima. As imagens serem leaked, e essas imagens são poderosas, não saem à toa. Mas repara, é a CNN que leaked. É uma estação televisiva. Tu disseste muito bem que em 2016 já tinha acontecido. E porquê é que só foi agora? Porque... mas é assim, a partir do momento em que as imagens são públicas, sim. não há volta atrás. Não estou a questionar que as imagens estão públicas, mas não tiveram até agora. Pois, não tiveram até agora, e para mim, responsabilidade do hotel. Sinto, aquilo que me faz crer fizeram com ele a mesma coisa que ele fazia, ou seja, eles tinham aquilo guardado. Sem dúvida. Para que no momento certo que lhe tivessem que cortar as pernas, era definitivo. Era sem hipótese. E começava um jogo de dominó que é, vou empurrar esta primeiro. Exato. E já não vais ter hipótese. Não tens hipótese. E se calhar foi isso mesmo. Porque eu não vejo, lá está, é tal pergunta, porquê agora? Viram fragilidade? Sentiram que ele já estava a ser um empecilho? Estás a perguntar no sentido de porquê agora, ou seja, tu achas que a CNN deu essas imagens agora por alguma razão? Eu acho que a CNN foi apenas o precursor disso. Eles foram usados do género. Eu sei que vocês estão sedentos de uma machete destas. Exato, agora vamos toma lá e distribui. Eles aqui são simplesmente os intermediários da coisa. Foram manipulados, não é? No sentido de vais meter quando eu quero, a hora que eu quero. Aquela informação para mim estava guardada para o momento certo. Até que ele se tornasse um imbecil. Novamente, ele não era o kingpin da coisa. Pois. Ele achava-se era um testa de ferro de alguém. Desse tal Clive Davis, possivelmente já está quase com o pé para a cova, que deve continuar a mexer os seus cordelinhos na mesma. Isto é uma rede, depois aquilo é uma família, é um negócio de família. É quase como aquilo é um Rothschild da vida, aquilo não é? É quase como máfia, não é? Exato. É uma associação criminosa, na realidade. Ele. Uma das acusações é associação criminosa. O Tommy Mottola a mesma coisa, ou seja... Exato. Ele possivelmente começou-se a tornar demasiado ambicioso para a posição que ele tinha dentro do grupo da organização. Pois. E eles disseram, sabes que mais? Estamos fartos, acabou. Pois é isso. Agora, é aquela situação de o que é que ele tem para oferecer e o que é que ele tem a perder. Que era uma coisa que eu estava a dizer ao início, que é, não sei se é verdade ou não, que ele tinha 10 anos de redução de pena por cada nome. É assim, o tribunal propôs esse acordo no sentido de, mas espera aí, se ele disser um nome que não interessa a ninguém, não sei o que, também não, isto tem que ser uma coisa... Eles querem os nomes sérios. Agora, por muita redução de pena, eu acho que por cada 120 pessoas que estão... Estas 120 pessoas... Que vai dar um somatório. Vai dar um somatório. Por cada pessoa que, se for provado, por cada pessoa são 15 anos, vezes 120, mesmo que tirem 10 anos... Não, isto é só de uns crimes. Sim. Mais os outros todos. Sim. Ele não está... Mas se quiseres, eu digo-te aqui já 10 nomes que equivalem a 100 anos retirados. Mas são 10 nomes, ele tem que ter também... Sem dúvida. Mas se tu fores a ver... E atenção, estamos só aqui... Estamos aqui só... Não fabular aqui, estamos aqui a fazer uma história. Isto aqui, atenção, é sim. Só imaginário. Às tantas nós não estamos em tribunal. Exatamente. Agora, daquilo que nós acompanhamos nas redes sociais... se começarmos com Jay-Z, se formos do Jay-Z para a Beyoncé, da Beyoncé para a Rihanna, Usher, envolvimentos, coitados, tenho imensa pena, Will Smith, o filho Will Smith, DiCaprios, que também não quero acreditar, mas estamos só a falar em impossíveis nomes, malta da família real que poderá ter algum envolvimento. Tudo de repente, arranjas aqui uma mão cheia deles. Sim. Claramente que se for como tu dizes e se for 15 anos por cada pessoa, ele tem que dar muito nome e muito nome grande. Sim. E até que ponto é que ele quer dar esses nomes grandes? Porque ele vai ser morto em qualquer lado. Sim. Quando ele der um nome grande, ele sabe que a vida dele e a vida dos filhos e tudo mais acabou. Ele não vai conseguir fugir disso. Aliás, eu acho que... Ele só consegue arranjar um acordo. Há acordo. Eu acho que não há acordo. Quando digo acordo, não é com o tribunal. É com essa malta grande do género. Eu vou cumprir a minha pena,
deixem a minha família continuar bem, mantenham talvez, as minhas posses, claro. eu vivo aqui entre Mas aspas o resto da minha vida confortável. achas que ele é uma pessoa altruísta ao ponto de deixem a minha família bem e eu vou cumprir a pena? Em prol da minha família estar bem e sossegada? Eu não parece que ele seja assim. Se ele põe os filhos também entravam nos freak-offs, o mais velho também entrava, havia ali o filho do Will Smith que também há ali, mas enfim, acho que ele é tão nojento, se me permites a expressão. Sim. Que eu acho Eu concordo. que de facto ele é muito Mas eu não vejo isso como um caso de altruísmo. Fazer isso. Então, é numa não tem opção, Marta, não vejo opção. Não há opção, pois. Não há opção porque repara numa coisa. Ou vives na prisão a comer a comida da boa, a teres um telefone para ir à internet, a veres os teus filhos ou as mulheres que tu queres, durante este tempo que aqui estás vivo e sabendo que o teu património continua a estar para os teus filhos, ou vais acabar morto. Agora, morres. Diz-me que solução é que tu irias escolher, mesmo sendo a pior pessoa do mundo. Quê? Vou morrer e vou deixar... Não, deixa-me viver descansadinho aqui, olha, está-se bem, não vou abrir a boca. Pois é. Percebes? Não vejo aqui onde é que ele tem escapatória. Por isso é que eu te digo. Porquê agora? Porque estavam fartos dele. E agora vão-lhe dar a hipótese de ficas calado. Porque o blackmail que tu fazias aos outros eram peões que nós queríamos que tu fizesses blackmail. Exatamente. Ou seja, por mais que isto possa parecer um filme, eu acho que é possível, muito possível. Isto muito existir, possível, principalmente nos Estados Unidos. Porque tráfico de influências. É super possível, aliás. E há montes de casos que nós ouvimos falar, até leaks do FBI, da CIA, que sempre houve este tipo de relações, até mesmo com tráfico de droga. Sim. As conexões que há, o deixar certos traficantes continuarem ele supostamente tem um chief of staff, não é? Uma rapariga que até estão a compará-la com a namorada do Epstein, não é? Mas que ela é que tratava das drogas, de arranjar as raparigas, de trazer não sei quantas pessoas da cidade X para as festas de sexo. Portanto, ela é que fazia essa gestão toda. Exatamente. Não era ele estava gente para party e cheguem as miúdas e os miúdos. E ela é que tratava dessa parte de gestão. Lá está. É um caso que tem ramificações muito extensas. A parte que a mim realmente me deixa aqui, de certa forma, muito indignado, e atenção, tudo isto é grave, mas há aqui coisas que me deixam mais indignado. Pedofilia, essa parte a parte das crianças uma coisa é ser adulto e consentir. Porque isso já então não há crime, não é? Se qualquer celebridade daquelas quer ir para lá brincar com o óleo, com os deles e uns com os adultos, outros, façam o que quiserem, não é? A parte em que ele filma isso é gravíssimo, como é óbvio. Claro. Aí vai contra tudo o que é os princípios. O difícil vai ser provar. Porque são crimes que já foram cometidos nos anos 90, princípios dos anos 2000. Mas as crianças não podem... As crianças legalmente, ainda que consentissem, não existe legalmente. E portanto, se houver filmagens e comprovar que aquela criança, que naquela altura tinha idade abaixo daquilo que é legal, automaticamente estão todos os que se envolveram com aquela criança obrigatoriamente têm uma pena para cumprir. Sem dúvida, porque a criança não pode consentir. Só por ser menor já não há consentimento. Mas vamos ver como é que isto se desenrola. Eu agora estou super... Agora estou no rabbit hole total, todos os dias vejo notícias, todos os dias estou a ver o que é que saiu de novo, porque lá está, notícias fidedignas só é difícil. Difícil de ir buscar, mas estou sempre a tentar encontrar e estou completamente down the rabbit hole à procura e a ver onde é que consigo ir buscar informação, porque é uma notícia altamente chocante, acho que para toda a gente, não é? Há pouca gente do lado dele. Eu acho, e sobretudo ninguém diz nada. Neste momento não há ninguém que disse oficialmente nada. As pessoas que vão ver TikToks da vida veem coisas antigas. É tudo coisas antigas. Postas agora. Parece que é novidade, mas não é. Muita gente vai ver, afinal isto era de antigamente. Estão a fazer correlações e tentar... Ellen DeGeneres, há uma parte que ele foi entrevistado pela... Eu acho que foi a pessoa mais entrevistada pela Ellen ao ir ao show dela, não é? Sim. Mas e há um show que agora vê-se muito, que é ele chegar ainda com a injeção a levar, porque ele estava a levar soro, não é? Porque eles tinham esses freak-offs durante 3, 4 dias e depois tinham que levar soro para conseguirem voltar a ser gente, não é? Conseguir... Sim. Uma coisa surreal. Aquilo eram 3, 4 dias ali naquela brincadeira ou mais. Era, então depois tinham que levar o soro para ficarem bem. E ele vem para a entrevista ainda com a agulha do soro, arranca aquilo e é uma figura triste. Mas que pronto, agora vem a público. Essa é uma das partes que não esmiuçámos dessa forma, mas é a forma quase... Sabes aquela forma que as pessoas dizem que é o diabo
precisa dizer as coisas. O Jaguar Wright é que diz que ele é o diabo. Ela Não, própria... mas há uma frase que eu não sei exprimir da melhor forma, que é do género: a obrigação do diabo, quando faz as coisas, é dizer que as vai fazer. Ou seja, tem uma obrigação de mostrar que é do género. É diabólico. É quase do género. Fumar mata. Diz lá, tu estás a fazer porque tu queres, a escolha é tua. Tu é que, sim. Ou seja, ele pode ser o enganador, não é? Mas é um enganador que te diz que te está a fazer mal. Tu só vais porque queres, a escolha é tua. Exatamente. E o que tem acontecido muito... É com a verdade me enganas, não é? Sim. Isso que tu disseste agora de chegar lá e tirar a agulha e tudo mais, é mesmo provocatório dizer assim... Provocatório, sem dúvida. Eu consigo, eu posso. Eu até vos posso dizer na tromba que eu tenho este freak-off e que isto dura 4, 5 dias e que vocês não vão fazer nada. Estás a ver o nível de presunção. Exatamente. O nível de empoderamento. Sou intocável. Exatamente. Afinal... O Shug, nesta entrevista que o Shug, que fazem o Shug Knight, o tal ex-dono da Death Row Records, o concorrente, ele diz que havia um teste que eles faziam, que eu não quero revelar aqui exatamente como é que é, mas envolvia um ovo. Se o ovo partisse, não estavam prontos para aquilo que ia acontecer. Se o ovo não partisse, é que estavam prontos. Ui. Para o Shug Knight dizer uma coisa destas, e olha que ele era conhecido por não havia brincadeira com aquele homem, onde ele entrasse, tudo amochava. Portanto, para ele dizer uma coisa destas, ele não vai dizer armada em brinca, não é um Cat Williams da vida, que se for preciso, ou uma Jaguar. Para não, estamos a falar de um status diferente, estamos a falar de uma pessoa que está ligada à cadeia. Pois, não estamos a falar de um qualquer que quer um bocado de atenção. Portanto, para ele dizer não é por isto, atenção, com certeza. Não, mas de longe, quem achar que ele diz aquilo, só porque era um bocadinho... Quer aparecer? Não. Estamos a ver o nível disto. É muito mau. E é estas pequenas coisas que tu vais ver no TikTok, estas semelhanças. Há sempre ali umas coisas que nos dá a entender. Assim, parece que eles queriam mesmo esfregar-te na cara que realmente isto acontece. Exatamente. E eu sou intocável e ninguém me vai fazer nada. Estas coisas são um bocadinho gritantes. São estas coisas que nós ficamos completamente impotentes, não é? Como é que é possível? Jay-Z obriga a Rihanna a assinar um contrato. Vão buscá-lo aos Barbados, menor de idade, fecham 16 horas num quarto de hotel no 29º andar e diz: ou sais pela porta com o contrato assinado ou sais pela janela do 29º andar. Ela conta isto numa entrevista. Não, isso é horrível. E as pessoas ouvem aquilo e saem, e na boa, não há problema nenhum. Videoclipes que foram lançados, como da Rihanna, que são muito estranhos e que tu fazes uma correlação muito forte com isto. Tens um videoclipe dela onde mostra ela a lidar com crianças muito pequeninas e de repente há uma transformação em que parece que ela estava-se a representar ela própria na inocência e assim quando entra na indústria da música torna-se outra pessoa diferente. E há músicas do Justin Bieber que também dizem que... Músicas? Os videoclipes, fizeres pausa de frame por frame, tens coisas ali muito específicas. O Yummy, que acaba o teledisco com ele com um prato com ele em criança a dizer Yummy. Pois é. São coisas que a pessoa tipo, está ali tudo, mas não está lá nada, mas está ali tudo. Já percebemos que isto daqui tem pano para mangas, está muita gente com o cu na mão, perdoa-me o francês, mas está muita gente com o cu na mão neste momento, porque isto vai estourar a bomba e certamente virão outros nomes à baila igualmente grandes como o dele. É impossível ele estar sozinho nisto. Foram muitas décadas de festas, muita gente envolvida, portanto eu acho que conseguimos concordar que isto aqui vai ter ainda muita coisa para se ver. E até prova em contrário, são todos inocentes e nós já estamos à espera quando é que começa a sair a lista dos nomes, não é? A gente ameaça que vai sair e nós todos os dias à espera. Nada. A minha questão aqui é: tu achas que pode este caso todo mediático, e voltamos outra vez à pergunta que eu já fiz aqui várias vezes, que é o porquê agora? Tu achas que há alguma coisa que se está a passar e que isto possa ser de alguma forma para camuflar e nos distrair de alguma coisa maior? Achas que pode haver alguma coisa maior neste momento a correr? No mundo rap? Não. Desculpa, no mundo. Acho que deve. Acho que para mim está tudo envolvido nisto. É assim, pronto. Mas por exemplo, tens eleições neste momento a decorrer. Sim, eu acho que tudo é possível. Atenção, tudo é possível. Nós somos animais que nos distraímos facilmente. Não é? Nós já há estas notícias, nós não temos nada, se passa e de repente há uma notícia estrondosa, tipo, então eu já não estou a ouvir mais nada. Até pode haver uma bomba nuclear ou alguma coisa a vir, um asteroide, não é? Vir contra a Terra, como já vi, mas eu estou com o piriri, não é? Portanto, eu sou a prova que sou altamente distraível. Portanto, eu posso estar super distraída com isto, está-se outra coisa aqui a passar. Mas fazer o quê? Eu estou a gostar desta distração, portanto eu vou continuar a distrair-me. Mas não te incomoda minimamente imaginar que possa ser
propositado. A minha questão é só esta. Não. Se for propositado, está-me a divertir. É completamente válido. Passatempo. É completamente válido. Considerações finais que tenhas a dar sobre isto ou alguma coisa que queiras deixar aqui? Não, estou muito expectante, não é? Para ver isto desenrolar. Acho que a Polícia Federal está a ser muito lenta. Acho que isto devia ser mais rápido. Até porque... Achas que ainda vai ser resolvido este ano ou que vai iniciar o trial este ano? O que eu ouvi falar é que há muita... o tempo que eles precisam para ver as provas todas e passar a pente fino, todas as filmagens que têm, etc., vai levar algum tempo. Mas não é isso, eu acho que já devia haver mais nomes. Este ano não vai ficar resolvido com certeza, este ano está quase a acabar, não é? Depois de amanhã acaba o ano. Em 2025, em princípio sim, mas o tribunal começar, ou seja, o julgamento começar, deve começar lá para fevereiro, penso eu. Não sou nenhuma perita, mas tão cedo não será. Mas mais nomes, virem mais nomes a público de testemunhas, de pessoas... Porque agora o que é que vai acontecer? Qualquer pessoa que a polícia peça para vir testemunhar vai ser, será que a J.Lo está? Não é? As pessoas acham sempre que... E não é, pode ser só uma testemunha. Pode ser só alguém que vai... Portanto, acho que está muito lento. E gostava que isto fosse mais rápido. Cada nova testemunha para este caso significa perder mais tempo a analisar aquela prova ou aferir se realmente há alguma coisa que sustenta aquela testemunha. Isto vai ser uma coisa gigantesca, ao contrário do que no Epstein, que foi uma coisa mais pequena, até porque ele depois, entretanto, morreu, e sem dar os nomes, sem nada, portanto, ninguém soube. Não veio a público, mas foi dito que a lista estava... Eles já têm a lista. Mas não é pública. Não é pública, mas foi dada. Essa lista foi dada. Pronto. Mas, neste caso, há muito mais pessoas envolvidas. Ou, pelo menos, já há aqui 120 pessoas. Nós não vimos isto no Epstein. Era mais... Se calhar havia, mas eu não me lembro de ter havido tanta gente. Portanto, eu acho que isto está muito lento. Isso acho que são duas situações diferentes. No caso do Diddy, ele envolveu-se com muita gente... normal também, não é? Ou seja, crianças, adolescentes, pessoas que não eram conhecidas. No caso Epstein, estávamos a falar mais de meter essas pessoas ali em xeque. O Diddy, além de meter essas pessoas em xeque, também tinha muita gente ali envolvida, exatamente por causa dessas festas. Acho que está tudo muito devagar. Eu acho que deveria ser mais... Nós deveríamos... Ele foi preso dia 16, já estamos em outubro, já se passaram 15 dias e ainda não há outro nome, só há o Diddy. Enfim, acho que é tudo muito... Acho que a minha opinião também é muito semelhante à tua. Isto é um caso que realmente vai ter pano para mangas. Eu gostaria também que fosse mais fluido, principalmente porque até acho que a justiça deve ser servida, não é? Isso. E acho que isto vai demorar muito tempo e vão arranjar maneira de limpar muito nome pelo meio. E vai haver também aqui, se calhar, muito tentativa de acordo, não é? Entre todos os envolvidos vão tentar arranjar acordo. Toda a gente deve estar juntar-se com a sua equipa de advogados e dizer assim, o que é que nós temos, qual é que é o próximo passo? Como é que gerimos isto? Vamos fazer acordo com alguém, com quem é que temos que falar, o que é que eu tenho que fazer? Porque é muita gente envolvida, na minha opinião. E acho que ele realmente vai estar muito próximo do Epstein. Ou seja, vai desaparecer de alguma forma, seja realmente morto ou não, mas acho que ele não vai... sobreviver. Eu acho que não. Acho que se é grave como parece, se é realmente grave como parece, até mesmo dentro da cadeia, eu acho que isso não vai ser bem aceito. Não. Porque pedofilia não é nada bem aceito. E ainda bem que existe essa conduta entre os criminosos, não é? Nem tudo é mau, mas eu acho que ele não vai ter hipótese. Ou ele faz realmente um bom deal e tenta de alguma forma se proteger ao máximo, ou então não vai ter hipótese nenhuma. Mesmo. Bom, Marta, tenho a agradecer por ter estado cá. Eu é que gostei, obrigada. Foi um enorme prazer partilhar isto que já ando aqui a acumular há muito tempo. Também, é bom também poder falar com alguém que eu não posso falar com ninguém. As minhas amigas tipo, Marta, quero saber isso. Exato. E aqui ao menos, olha, vou falar. E todos os dias estamos sempre à procura de alguma coisa nova, não é? É como tu disseste, eu quero um nome. É. Dá-me um nome, dá-me um Jay-Z da vida. Quer dizer, juicy. Comprova aquilo que toda a gente fala, porque também queres comprovar tanta teoria que existe por aí. Às tantas a onde há fumo há fogo, ok, mas dá-me um nome. É. Quem é o incendiário disto tudo? Exato. Não é só o PD. Não é só o PD, certeza. Fantástico, Marta, mais uma vez, obrigado. Pai, espero que um dia possamos voltar a falar deste caso ou de outros casos, porque existem um montão deles. Obrigada. Pessoal, obrigado a vocês também por terem visto até aqui. Já sabem que isto aqui foi única e exclusivamente para entretenimento. Tudo aquilo que falámos aqui foi informação que é pública nas redes sociais. A qualquer altura estão lá. Portanto, se a comunidade das redes sociais permite que essa informação esteja lá, é porque realmente não estamos a incorrer aqui em nada de mal. Portanto, se gostaste do vídeo, continua a ver os próximos, like, comenta, dá a tua opinião do que é que tu achas do caso P. Diddy, se realmente
tanta coisa que nós falámos aqui, se tu também concordas ou não, ou se tens outras teorias ou ideias para partilhar connosco. Não se esqueçam de subscrever o canal e sigam a Marta, porque a Marta também vai continuar de certeza a trazer muito mais sobre este conteúdo e outros futuramente. Portanto, obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.